Estudo da lição número 4, a parte de quarta-feira, falando sobre a missão de Abraão. Um homem que olhava para as localidades e tinha amor no coração. Um homem que olhava para as pessoas que trabalhavam com ele e tinha a missão de salvação. A missão de salvação estava assim dentro do coração de Abraão. Por isso Deus o escolheu para ser o patriarca, o pai da nação escolhida, porque Abraão tinha esse interesse de salvação por todas as pessoas. Por isso, ele nos inspira a termos também a mesma missão de salvação em nosso coração. Como está escrito em Tiago 5,16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Abraão foi um homem justo que intercedeu pelas pessoas que precisavam ser salvas. A Bíblia está assim com muitas narrativas de pessoas que assim oraram por aquelas que precisavam de salvação. Temos o exemplo de Abraão orando pelas pessoas de Sodoma e Gomorra. Nós temos o profeta Isaías orando pelo rei Ezequias para que ele pudesse ser salvo da doença que o acometera. Nós temos também o profeta Daniel orando pelos cativos em Babilônia. Temos Moisés orando pelo povo murmurador no meio do deserto. Temos Josué orando pela vitória do exército de Israel. Temos Jesus orando por seus discípulos. Temos o apóstolo Paulo orando pelas igrejas que ele havia assim mostrado o evangelho e pelas pessoas que também haviam aceito Jesus como Salvador, judeus e gentios. Por isso, o resultado de uma oração de intercessão tem assim resultados para a vida eterna. O Senhor Deus nos inspira a orarmos pelas pessoas. Quando Abraão, por exemplo, ele orou pelas pessoas das duas cidades, ele dependia da aceitação das pessoas. Nós podemos orar pelas pessoas, mas não é um passe de mágica. Deus não vai fazer ou dar uma bênção apenas porque nós estamos orando. É preciso que, ao orarmos pelas pessoas para serem salvas, que elas também aceitem no coração a salvação a elas oferecida. É um livre-arbítrio, é um poder de escolha. Abraão orou pelas duas cidades, mas era preciso que as pessoas aceitassem o perdão de Deus. Se elas não aceitaram, não tem como Deus salvar. Um rapaz estava preso, o irmão dele foi conversar com o governador e disse para o governador: o senhor poderia soltar o meu irmão, eu cuido dele. O governador disse: eu vou dar o perdão para o seu irmão, com uma condição, que ele esteja preparado para aceitar o perdão. O irmão correu lá na prisão e disse para o irmão: se você fosse perdoado, o que você faria? Aquele moço que estava preso olhou para o irmão e disse: se eu fosse solto agora, eu mataria, em primeiro lugar, o juiz que me condenou. Eu ia procurar um por um daqueles que testemunharam contra mim. Eu ia colocar eles no cemitério. Eu ia procurar todos os jurados. Eu matava um por um. O irmão olhou para baixo e disse: tudo bem, eu acho que você está aqui porque você merece estar. Virou as costas e foi embora. Aquele moço não estava preparado para receber o perdão. Ele não aceitava o perdão. Por isso, Deus, quando perdoa as pessoas, Ele as perdoa porque as pessoas estão preparadas para receber o perdão. E podem usar o perdão como sendo uma ferramenta para levar perdão também a outras pessoas. Por isso nós oramos: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos devem. O Senhor Jesus foi bem claro em dizer que as pessoas estavam assim colocadas diante de uma situação de escolha. Deus mostrou isso para Abraão. Quando conversou com Abraão, e Abraão intercedeu, 50 pessoas, 45, 40, 30, 20, 10. E Deus disse: se tiver 10 pessoas, eu poupo a cidade por amor dos 10. Mas não havia 10. Por isso, a pergunta número 4 tem o seguinte enunciado: por causa da hospitalidade, do amor de Abraão pela salvação das pessoas e por sua oração, o que Deus permitiu acontecer? Gênesis capítulo 19, de 1 em diante, diz assim: e vieram os 2 anjos a Sodoma, e estava Ló assentado na porta de Sodoma. E vendo Ló aqueles homens, levantou-se e foi ao seu encontro, e disse: por favor, senhores, eu peço que vocês se hospedem em minha casa, eu peço que vocês passem a noite em minha casa. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram na casa de Ló,
e Ló fez um banquete para eles e cozinhou bolos sem levedura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa de Ló os homens daquela cidade. E Ló saiu e os homens disseram: traze os homens que estão em tua casa para fora, para que nós os conheçamos e abusemos dele. Então Ló disse: por favor, meus senhores, não façam tal coisa, porque são meus convidados, são meus hóspedes. E os homens disseram: como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar entre nós e já quer ser o juiz em tudo. O que ele pensa que é? E arremessaram-se contra Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens que estavam dentro da casa de Ló, eles estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló rapidamente para dentro de casa e fecharam as portas. E feriram os homens de Sodoma de cegueira, os que estavam à porta, e eles ficaram a noite inteira procurando a porta e não conseguiram achar. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló dizendo: levanta, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas e vamos embora daqui, porque ao amanhecer essa cidade será destruída. Vocês precisam fugir para que vocês não pereçam junto com a injustiça dessa cidade. Ele, porém, se demorava, e aqueles homens pegaram pelas mãos e pegaram pela mão de Ló, pela mão de sua mulher, e o outro anjo pegou as 2 filhas de Ló e saíram para fora, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram Ló, a esposa e as 2 filhas para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida, não olhes para trás. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se pela manhã bem cedo, de madrugada, e olhou para o lugar onde estava a cidade de Sodoma e Gomorra, e eis que uma fumaça subia da terra como de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Então, para a pergunta, por causa da hospitalidade, do amor que Abraão possuía e de suas orações, o que Deus permitiu? Deus permitiu que por tudo que Abraão fizera, Deus permitiu que os seus apelos fossem assim, de intercessão, fossem aceitos. E Deus salvou Ló e as suas 2 filhas. Pena que a esposa de Ló foi desobediente e olhou para trás. Ló era um homem importante na cidade de Gomorra, na cidade de Sodoma. Ele estava sentado na porta da cidade. Só os juízes e os oficiais se assentavam na porta da cidade para fazer julgamento das causas que lhe eram trazidas. Por isso, Ló, ao ser chamado, ele demorou-se para sair da cidade. E os anjos tiveram que se apressar para levar Ló para fora. Seus genros não quiseram ir. E a esposa de Ló foi desobediente e olhou para trás. Havia muitos moradores em Sodoma, mas somente 3 pessoas conseguiram se salvar da destruição. Isso quer dizer que no futuro, quando o Senhor Deus ele encerrar a história desse mundo, muitos se perderão, porque escolheram mal, escolheram o caminho da perdição. Não se salvarão por causa de suas más escolhas. Numa praia da Islândia, uma manhã, muitos corpos apareceram. É que o navio naufragara ao bater nas pedras. O homem do farol havia bebido e não acendeu a luz do importante farol. E o navio bateu nas pedras e muitas vidas se perderam. Nós temos que levar nossa luz, a luz de Deus em nossa vida, para que outras pessoas enxerguem o caminho da salvação, para que vidas sejam direcionadas para o porto seguro. Como escreveu Ellen White em um dos seus livros, Serviço Cristão, página 75, a mesma intensidade de desejo de salvar pecadores que assinalava a vida de Jesus deve assinalar a vida do verdadeiro discípulo de Jesus. Deus nos abençoe. Possamos ter compaixão pelas almas, como a missão de Abraão era salvar, que nossa missão
seja salvar e ajudar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos ajude, Senhor, nessa missão tão grandiosa. Cada dia nós aprendemos o quanto devemos nos envolver nessa missão pelo Teu poder. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Beijo no coração. Deus possa te abençoar nessa quarta-feira. Fique com Deus.